Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente. Hoje vendo como que o posicionamento do paciente para exames, cirurgias, procedimentos pode cair na sua prova. Nós vamos ver aqui questões reais de provas anteriores para você realmente gabaritar qualquer questão sobre este tema. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui revisar o posicionamento do paciente para exames através de questões. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site vai estar aqui na descrição deste vídeo, beleza? Bom, pessoal, prosseguindo aqui para o nosso vídeo, a gente vai aqui revisar esse tema, né, através de questões, tá? Mas eu quero lembrar você que a gente já tem aqui no canal uma videoaula completa e atualizada sobre o posicionamento do paciente para exames, procedimentos e cirurgias. Lá naquela aula a gente vê todas as posições que existem, né? E agora aqui a gente vai fechar com chave de ouro através de questões para você ver como isso é cobrado nas suas provas. Então não deixe de assistir também essa aula anterior que vai te ajudar inclusive a entender essas questões, tá? Vou deixar o link dessa aula em algum lugar aqui na tela para você. Não sei se vai ser aqui em cima, do seu lado direito ou esquerdo, mas vai aparecer agora na sua tela o link para você também conferir a videoaula completa sobre este tema, beleza? Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira questão. Existem diferentes posições que facilitam a realização de exames físicos e diagnósticos, cirurgias e tratamentos. Ao posicionar um paciente em decúbito dorsal, em que o paciente estará com o corpo inclinado e com a cabeça em um plano inferior, o auxiliar de enfermagem estará posicionando o paciente na posição de Sims, Trendelenburg, Fowler ou Semi-Fowler. Bom, pessoal, aqui a gente tem a descrição, né, da posição desse paciente e aí a gente precisa dizer, então, qual dessas afirmativas, né, corresponde a essa posição. Observe aqui que o paciente, tá, ele está em decúbito dorsal, porém, ele está com o corpo aqui inclinado e com a cabeça em um plano inferior. Então, vamos aqui analisar as afirmativas. Letra A, Sims. Na verdade, a posição aqui de Sims, tá? É uma posição que a gente coloca o paciente, principalmente aqui, em decúbito lateral esquerdo, tá? Então, o paciente fica em decúbito lateral aqui esquerdo. E é uma posição que a gente utiliza, né, muito para o paciente na realização de clíster, né, de enema. Então, não se aplica aqui porque o paciente aqui ele não está em decúbito lateral esquerdo, mas sim apenas com essa inclinação do corpo, né, e com a cabeça em um plano inferior. Letra B, Trendelenburg. Bom, pessoal, na posição Trendelenburg, a gente vai ver que o paciente ele vai estar de fato com o corpo inclinado e com a cabeça, né, em um plano inferior. E é justamente aqui a posição que este paciente da questão está, né? Então, com certeza esse aqui é o nosso gabarito. Letra C, Fowler. Fowler estaria incorreto, porque nessa posição, o paciente aqui ele está em decúbito dorsal e a cabeça dele está mais alta aqui que os pés, tá? Então, a cabeça aqui está elevada, né? Então, não se aplica aqui também, tá? E na posição semi-Fowler, né? O paciente ele está semi-sentado, a gente pode dizer assim, tá? Semi-sentado. E é uma posição utilizada em casos, né, de pacientes que estão principalmente dispneico, né, com desconforto respiratório, tá? Então, gabarito aqui, letra B, uma questão bem tranquila que cobrou aí a posição de Trendelenburg. Lembrando que aqui o paciente ele está nessa posição, ó, ele está com a cabeça para cá. Eu não sou péssima desenhista, tá, gente? E as pernas para cima, beleza? Então, a cabeça dele está em um plano inferior e o corpo dele aqui está inclinado. Próxima questão. Dentre as atribuições do técnico de enfermagem está a de auxiliar a equipe na realização de exames e procedimentos. Nesse sentido, a acomodação do paciente na melhor posição é fundamental para a correta realização do procedimento, bem como para promover o bem-estar ao paciente.
Sobre essa temática, assinale a alternativa correta. Então, vamos aqui ver as afirmativas, beleza? Letra A. A posição supina é aquela onde o paciente fica posicionado sentado com as costas reclinadas em ângulo máximo de 30 graus. Bom, pessoal, na verdade, a posição supina, tá, gente, é a mesma coisa que a posição em decúbito dorsal. A gente pode ter essas duas formas de nomear essa posição. Ou você vai encontrar decúbito dorsal, ou você pode encontrar, como é o caso dessa questão, posição supina, tá? Então, essa posição é a mesma posição do decúbito dorsal. Então, o paciente está deitado com a região torácica aqui voltada para cima, então ele não está aqui sentado. E o paciente aqui, ele está com os braços ao longo do corpo e a cabeceira aqui, ela não está em 30 graus, ela está em 0 graus. Esse paciente está totalmente deitado, beleza? Letra B. A posição de Trendelenburg é quando o paciente permanece deitado com as pernas mais baixas que o restante do corpo. Bom, pessoal, na verdade, na posição de Trendelenburg é o contrário, né? O paciente, ele está com o corpo inclinado, tá? Ele está aqui, ó, nessa posição, ele está com o corpo dele inclinado e as pernas, elas estão, na verdade, mais altas, né, em relação ao restante do corpo, principalmente em relação à cabeça. Então, não está correta aqui essa afirmativa, beleza? Letra C. A posição de Sims é quando o paciente é posicionado com as pernas elevadas, sendo esta posição bastante utilizada para a realização de exames ginecológicos. Gente, nada a ver isso aqui. Primeiro que a posição de Sims não é utilizada aqui para a realização de exames ginecológicos. Nessa posição, o paciente ele está, na verdade, aqui posicionado em decúbito lateral esquerdo e ele está com o membro inferior direito flexionado sobre o membro inferior esquerdo. Então, o paciente aqui ele é posicionado em decúbito lateral esquerdo, não tem nada a ver aqui com pernas elevadas. Então, essa definição aqui não se aplica, tá? À posição de Sims. O que a gente teria aqui em relação a isso, né, pernas elevadas e posição utilizadas para exames ginecológicos, seria a posição ginecológica ou litotômica. Então, não tem nada a ver aqui com a posição de Sims. Isso aqui seria a posição ginecológica, beleza? Letra D. A posição prona é quando o paciente fica posicionado em decúbito ventral, podendo ser usada para melhorar a condição pulmonar, oxigenação e injúria pulmonar. Perfeito, né? A posição de prona aqui, gente, é a mesma coisa que o decúbito ventral. A gente pode nomear dessas duas formas, beleza? E o paciente, ele fica realmente posicionado aqui nessa condição e é uma posição utilizada, inclusive, para melhorar realmente a condição respiratória, né, pulmonar do paciente. Então, com certeza, esse aqui é o nosso gabarito, porque a banca pede aqui a afirmativa correta, né? Letra E. A posição de decúbito dorsal é quando o paciente é posicionado com a barriga para baixo. Na verdade, a gente vai ter o paciente aqui nessa posição de barriga para baixo quando ele está em decúbito ventral, né? Em decúbito ventral ou prona. No decúbito dorsal, o paciente ele está, na verdade, com a barriga para cima. Ele está com o tórax voltado para cima também, beleza? Então, gabarito aqui, letra D, ok? Próxima questão. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos é uma das atribuições do técnico de enfermagem. O profissional deve saber que a posição litotômica corresponde à posição Kraske, Trendelenburg, Sims, ginecológica ou Fowler. Bom, pessoal, a gente viu nas nossas aulas, né, que a posição litotômica, ela corresponde também à posição ginecológica. A gente só tem aqui uma variação entre essas duas posições em relação ao posicionamento aqui da paciente, porque na posição ginecológica, a paciente ela está com as pernas voltadas para baixo e na posição litotômica, de litotomia, ela está com as pernas voltadas para cima, beleza? Então, a gente só tem uma variação na posição aqui da paciente, tá? Mas, inclusive, essa banca aqui, a FCC, está considerando as duas posições a mesma coisa, como eu falei para vocês lá na nossa aula sobre esse tema. Então, corresponde aqui à posição ginecológica. Na letra A aqui, a posição de Kraske, na verdade, ela corresponde à posição de canivete, tá? Ou Jack Knife, beleza? Na letra B, a gente tem aqui o Trendelenburg, né? Que promove a elevação dos membros inferiores do paciente. Na letra C, a gente tem uma posição aqui em que o paciente está em decúbito lateral esquerdo. E a de Fowler é uma posição onde a gente tem a cabeceira do paciente aqui elevada. Então, não se aplica à posição de litotomia. Então, gabarito aqui, letra D, beleza? Próxima questão.
Recentemente, um procedimento foi recomendado em março pela Organização Mundial da Saúde para pacientes com Covid-19 em síndrome respiratória aguda grave. Trata-se de uma posição em que o paciente é colocado a fim de melhorar os parâmetros respiratórios, facilitando a abertura de alvéolos pulmonares, proporcionando melhores trocas gasosas. Qual é o nome desse posicionamento do paciente? Olha só, né? Uma questão aqui que foi aplicada em contexto de pandemia, né, no ano de 2021, justamente quando a Organização Mundial da Saúde trouxe a recomendação em relação a essa posição para os pacientes com a Covid-19. Isso aqui, inclusive, foi bastante falado na mídia na época, tá? Antes da gente ver as afirmativas, vamos ver qual foi essa posição que foi indicada aqui para os pacientes com Covid-19. Na verdade, o que a gente teve aqui, tá, gente, foi a recomendação do posicionamento aqui do paciente com Covid-19 em decúbito ventral. Essa posição, né, do paciente aqui de bruços foi bastante aplicada aí nas unidades de saúde do Brasil e inclusive do mundo, sendo uma posição bastante comum aqui no tratamento da Covid-19. Essa técnica, né, chamada de posição prona ou decúbito aqui ventral, é uma técnica que melhora a função aqui dos pulmões dos pacientes que estão apresentando aqui a insuficiência respiratória. Esse procedimento ele foi recomendado em março de 2021 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para os pacientes com Covid-19, né, que estavam ali apresentando síndrome respiratória aguda grave. Mas não é uma técnica utilizada só agora, tá, gente? Isso aqui é utilizado desde os anos de 70, né, de 1970, e teve, inclusive, uma maior expansão da utilização dessa técnica lá em meados da década de 1980. Então, essa posição foi bastante utilizada nesses pacientes, porque os pulmões, na Covid-19, eles são fortemente aqui acometidos, né? E nessa posição de prona, que o paciente está de bruços, a gente tem uma melhora dos parâmetros respiratórios, facilitando aqui a abertura dos alvéolos pulmonares, que não participavam aqui da respiração quando o paciente estava na posição supina, né? Ou em decúbito dorsal. Então, é uma posição que proporciona aqui melhores trocas gasosas. Ela é realizada nas primeiras 48 horas ali da insuficiência respiratória do paciente. E além de ser realizada aqui nas primeiras 48 horas da insuficiência respiratória do paciente, a pronação ela vai ser feita aqui durante as 48 horas também subsequentes, por 17 a 18 horas por dia, com a avaliação constante aqui da condição do paciente, além de técnicas também, antes de posicionar o paciente dessa forma e também depois, tá? A gente tem, inclusive, aqui contraindicação em relação a essa posição. Essa posição ela é contraindicada em pessoas que estão com instabilidade hemodinâmica, com uma pressão intraabdominal alta, né, com lesões no peito ou outras situações, tá? Mas é uma posição que promove aqui modificações fisiológicas na distribuição do ar pelo pulmão e na dinâmica do tórax. E isso acaba trazendo um menor estresse, uma menor tensão sobre o pulmão e uma maior conexão aqui entre a ventilação e o sangue, né, que passa pelos pulmões. Então, a gente tem aqui uma grande melhora da oxigenação do paciente para reduzir o tempo desse paciente sob ventilação mecânica, né? E, consequentemente, isso vai reduzir também o risco de morte aqui do paciente. É claro que, assim como qualquer outro procedimento, é uma técnica que pode trazer riscos, por isso que para a gente ter aqui a indicação, né, da prona, o paciente precisa realmente se enquadrar nos critérios clínicos em que os benefícios aqui superam esses riscos. Então, o paciente aqui ele é previamente avaliado por uma série de parâmetros e aí depois disso é que a gente vai ter aqui a aplicação da estratégia ventilatória protetora correta e realizando aqui sempre os ajustes possíveis da ventilação mecânica, caso esse paciente não melhorar, tá? Então, a prona, ela é indicada e realizada num trabalho integrado aqui de toda a equipe que está atendendo esse paciente, tá? Inclusive, o paciente fica aqui monitorado e também recebendo assistência fisioterapêutica, beleza? Então, a posição aqui indicada, né, nesse contexto de pandemia foi a posição de decúbito ventral ou de prona, beleza? Muito interessante essa questão e bastante atual aí pra gente também aproveitar para revisar o conteúdo, beleza? Vamos para a próxima e última questão. O enfermeiro precisa realizar um exame de períneo, reto e vagina em uma paciente e prescreve para o técnico de enfermagem a posição, olha só, né? Que consiste em colocar o paciente em decúbito dorsal e as coxas devem estar bem flexionadas sobre o abdômen, afastadas uma da outra, com as pernas sobre as coxas.
Ao colocar a paciente nessa posição, é possível usar suporte para as coxas. A paciente deve ser coberta com um lençol. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Olha só, né, gente? O que a gente tem aqui é uma descrição da posição litotômica ou ginecológica, tá? No caso aqui, a banca considerou as duas afirmativas aplicadas, que é uma posição onde a paciente permanece ali em decúbito dorsal, com as pernas em abdução, né? As coxas estão flexionadas sobre o quadril. É uma posição utilizada tanto no momento aqui do exame físico dos genitais femininos, exame citopatológico, por exemplo, quanto também nas cirurgias dessa região, onde a gente vai ter também a utilização de suportes na mesa de cirurgia para a gente conseguir manter as pernas da paciente em posição aí durante o ato cirúrgico. Então aqui, posição de litotomia, tá? Ou também a posição aqui ginecológica, beleza? Tranquilo, né, gente? Então, deu pra gente revisar aqui um pouco sobre o posicionamento do paciente, deu pra você ver como que isso pode cair aí na sua prova, tá? Se você ficou com alguma dúvida, assista a nossa aula sobre este tema para você realmente conseguir aí gabaritar, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.